Olá, eu sou o Leandro Bernardes e fui convidado a estar aqui nessa noite para poder partilhar um pouquinho da Palavra de Deus com você, essa palavra que nos cura, essa palavra que liberta, essa palavra que transforma a nossa vida. A palavra transformou a minha vida, transformou a vida de tantas pessoas que eu conheço, com certeza pode mudar a sua vida também. Antes de ir direto à palavra, eu queria começar contando uma pequena história para você. Imagina aqueles filmes onde tem uma câmera e que aquela câmera vai passeando durante a cidade, assim, e essa câmera ela para em cima de um mendigo. Aquele mendigo está sentado ali pedindo a esmola. De repente passa um pedestre, um transeunte ali e dá um dinheiro para aquele mendigo que estava sentado pedindo. Nesse momento vem na cabeça do mendigo: puxa vida, como eu queria ser igual a essa pessoa. Olha só, tem roupas boas, deve ter uma casa para morar, tem até um dinheirinho para ajudar o próximo. Nesse momento, irmão, a câmera começa a seguir aquele que deu o dinheiro para o mendigo. E ele vai caminhando, ele para num semáforo. Quando ele para naquele semáforo, para um carro simples, popular, e ele diz assim: puxa vida, como eu queria ser igual a essa pessoa. Olha só, tem um carro para andar, não tem que ficar andando a pé igual eu. Aí, aquele carro sai, a câmera continua seguindo aquele carro. Ele para no próximo semáforo, para um carro do lado dele, um carro bonito, caro, um carro esportivo. Ele olha do lado e fala assim: puxa vida, como eu queria ser igual a esse cara. Olha só o carrão dele, deve ter uma baita de uma casa, deve ter muito dinheiro. O carro sai, a câmera continua seguindo aquele carro esportivo, caro. Vai encurtar a conversa, irmão. Aquele cara para no semáforo, olha lá para cima, no alto do morro, e ele vê um castelo. E lá em cima é onde o rei daquele país, o rei daquele local vive. Ele fica pensando assim: puxa vida, como eu queria ser igual aquele rei. Tem tudo, todas as coisas estão lá para ele despojar, para ele fazer o que ele quiser. Finalmente, irmão, essa câmera sai e vai se aproximando daquele castelo. E o rei está assim, debruçado na janela, olhando para aquele mendigo lá no começo da história. E ele pensando assim: puxa vida, como eu queria ser igual aquele mendigo. Não tem nada, não tem coisas materiais, mas não tem as preocupações que eu tenho. Todas as coisas que eu tenho que organizar, cuidar desse reino. Moral da história, irmão, que eu quero dizer para você: o seu coração pode estar colocando várias coisas dentro dele, todas as coisas materiais. Pode ir colocando, mas nada vai preencher o seu coração. Nada preenche o coração do homem. Porque o coração do ser humano, ele é infinito. Você pode ir colocando coisas, sempre vai haver um vazio dentro do coração. Irmão, para preencher algo que é infinito, somente outra coisa infinita, que é o amor de Deus. O amor de Deus, quando ele entra dentro do nosso coração, ele preenche toda e qualquer lacuna, todo e qualquer vazio que tem ali. Não quero dizer para você que você não precisa, e nem não é que você não queira ter coisas materiais. Pode, claro que você pode. Mas, acima de tudo, deseje o amor de Deus. Esse sim preenche o nosso coração e faz com que nós nos sintamos felizes e não almejar as coisas dos outros. Quando nós deixamos o amor de Deus estar em nós, a gente olha para as coisas que nós temos e a gente fala assim: puxa vida, obrigado, meu Deus, por ter dado isso que eu tenho. Que seja um carro simples, que seja uma casa simples, que seja roupa simples, mas o amor de Deus faz nós enxergarmos grandes coisas nisso, naquilo que Deus nos deu. Voltando tudo isso para a palavra, pegando aqui o Evangelho de Mateus, deixa eu pegar o meu óculos aqui para me ajudar. No Evangelho de São Mateus, aqui no capítulo Evangelho de São Mateus, nós vamos falar aqui da vocação de Mateus. Mateus, no capítulo 9, no versículo 9. São Mateus 9, 9. Diz assim a palavra: vocação de Mateus. Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado no posto do pagamento das taxas. Disse-lhe:
segue-me. O homem levantou-se e o seguiu. Continuando aqui. Como Jesus estivesse à mesa na casa desse homem, vieram e sentaram-se com ele e seus discípulos, numerosos publicanos e pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos, partilhando um pouquinho disso que eu estava falando para você, do vazio no coração, Mateus era cobrador de impostos. Mateus tinha muita posse. Ele tinha status, ele tinha todas as mulheres que ele queria. Tanto que nessa festa, quando ele convidou Jesus, ele que estava bancando tudo. Todas as vezes Mateus fazia festa na casa dele. E ele bancava tudo porque ele tinha muito dinheiro, ele tinha todas as coisas. Talvez você, querido, que esteja me escutando hoje também, pode pensar, nossa, eu tenho todas as coisas, eu tenho um bom carro, eu tenho uma boa casa, meu pai me dá dinheiro, ou eu tenho dinheiro, eu trabalho, eu tenho boas roupas. Mas talvez você também esteja sentindo um vazio no seu coração no começo da história, como Mateus sentiu um vazio no seu coração. Era um homem que tinha todas as coisas, era um homem que tinha todas as posses, mas ele tinha um vazio no coração dele. Quando ele viu Jesus caminhando com os discípulos dele, ele sentiu que aquilo ali podia mudar a vida dele. Aquilo poderia ser algo diferente. Então, quando Jesus o chama, aí ele larga tudo e vai seguir Jesus. E olha, querido, que coisa interessante isso, né? Porque eu quero convidar você a pegar mais um outro trechinho da palavra. Aí nós vamos lá para o Evangelho de Lucas 19. Essa é uma palavra extremamente conhecida, a palavra de Zaqueu. E diz assim a palavra: Jesus entrou em Jericó e ia atravessando a cidade. Havia aí um homem muito rico, chamado Zaqueu, chefe dos recebedores de impostos. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não o conseguia por causa da multidão, porque era de baixa estatura. Ele correu adiante, subiu a uma árvore para o ver, quando ele passasse por ali. Chegando Jesus àquele lugar, levantou os olhos, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa, o recebeu alegremente. Vendo isso, todos murmuravam e diziam: ele vai hospedar-se em casa de um pecador. Zaqueu, entretanto, de pé diante do Senhor, disse-lhe: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se tiver defraudado alguém, restituirei o quádruplo. Disse-lhe Jesus: hoje entrou a salvação nesta casa, porquanto também esse é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Por que eu juntei essas duas palavras para você, meu querido? Porque olha só que coisa interessante. Zaqueu era um cobrador de impostos. Como eu disse, tinha todos os bens. Zaqueu era o chefe dos cobradores de impostos. E a palavra diz que Zaqueu era um homem muito rico. Então, Zaqueu era chefe de Mateus. Eu fico imaginando aqui, meu irmão, que quando Jesus chamou Mateus, claro, ele largou de cobrar impostos, mas ele tinha que dar satisfação para quem era o chefe dele. Então foi quando ele foi conversar com Zaqueu. Ele disse: Zaqueu, eu não quero mais essa vida. Zaqueu não entendia, mas Mateus, você tem tudo. Você tem dinheiro, você tem status, todas as pessoas te conhecem, você tem todas as mulheres que você quer. Mateus deve ter dito para ele: mas Zaqueu, eu encontrei algo muito mais precioso que tudo isso. Zaqueu, eu encontrei aquele que pode mudar a minha vida, que toda aquela rotina que eu tinha, ele mudou. Eu não quero mais essa vida. Então Zaqueu ficou pensando: puxa vida, quem é esse homem? Eu quero ver quem é esse homem. E olha só, que quando Mateus estava na casa dele, ele deu uma festa, e estavam todos os outros cobradores de impostos lá. Muito provavelmente, outros cobradores de impostos deixaram de cobrar impostos também, assim como fez Mateus, por causa da palavra de Jesus. Zaqueu não entendia: como é que eu estou perdendo todos os meus cobradores de impostos? Eu já não sei mais o que fazer. E quando esses cobradores chegavam para ele, diziam assim: não, eu conheci alguém que me fez enxergar algo diferente. Eu conheci alguém que me fez enxergar uma vida nova. Zaqueu quis ver quem era Jesus. Zaqueu queria saber quem era esse homem. Ele não subiu naquela árvore para chamar a atenção de Jesus. A palavra diz
que ele simplesmente subiu para ver quem era Jesus. Porque ele falou, quem é esse homem que consegue transformar o coração dos meus subordinados? Quem é esse homem que consegue mostrar algo mais do que poder, do que riqueza, do que status? E quando eu fico imaginando comigo aqui, meu querido, Zaqueu lá em cima da árvore, ele era um homem muito rico, muito rico. E quando ele subiu naquela árvore, talvez ele não estivesse sozinho. Tivesse mais 2, 3 pendurados naquela árvore para ver Jesus também. E aquelas pessoas caçoando dele, aquelas pessoas dizendo, olha lá quem está lá em cima, é Zaqueu, e todos rindo da cara dele. Mas Zaqueu estava lá em cima, porque ele queria ver quem era Jesus. Simplesmente isso, ele queria ver quem é esse homem que consegue tocar o coração dessas pessoas, de mudar a vida dessas pessoas. E Zaqueu ficou ali em cima. Eu fico imaginando assim, que quando eles se aproximaram daquela árvore, Mateus deu uma cutucadinha em Jesus e falou assim, olha, é aquele que está em cima da árvore. Aquele é Mateus. Aquele é Zaqueu. Porque Mateus já tinha falado de Zaqueu para Jesus. Mateus já tinha falado. E Mateus deu uma cutucadinha assim, e Jesus falou, olha lá, ele está lá em cima da árvore. E Jesus chega para ele e diz, Zaqueu, desce daí, porque hoje eu vou ficar na sua casa. O coração de Zaqueu naquele momento, meu querido, se encheu de alegria. Porque, primeira coisa, Jesus chamou ele pelo nome. Falou, Zaqueu, desce daí. Talvez, querido, chamasse ele de tudo quanto é nome. Tudo quanto é nome ruim. Porque os judeus detestavam os cobradores de impostos. Mas Jesus, que era judeu, olhou para ele, chamou ele pelo nome e disse, desce, porque hoje eu quero ficar na sua casa. O coração de Zaqueu se encheu de alegria. Mateus ficou mais feliz ainda. E eles foram todos para a casa de Zaqueu. Foram todos comemorar. Foram todos lá receber a salvação que o Senhor prometeu levar para a casa de Zaqueu. Eu fico imaginando assim, amado, a família de Zaqueu, a esposa dele, as filhas, os filhos de Zaqueu. Talvez eles quisessem muito que o pai desse um pouquinho de atenção para eles. Mas Zaqueu, todo preocupado com as cobranças dos impostos, talvez nunca tenha olhado para os filhos dele. Naquele dia eles olharam, porque Jesus entrou na casa deles. E Jesus trouxe a harmonia, Jesus trouxe a paz. E Zaqueu falou, olha Senhor, tudo aquilo que eu roubei, eu vou restituir. Se eu roubei alguém, eu vou devolver o quádruplo. O coração de Zaqueu começou a mudar. Ele já não olhava mais para o dinheiro, já não olhava mais pela riqueza, mas ele olhava sim para aquilo que Jesus tinha feito na vida dele. Transformado a vida de Mateus, de todos os outros cobradores de impostos dele e da família dele naquele momento. Mas eu não sei como está a sua vida hoje, mas para a gente encerrar, eu quero dizer para você, um dia meu coração também estava vazio. Eu fui colocando coisas, mas um dia em que eu tive um encontro pessoal com o Senhor, Ele veio preenchendo meu coração. Preencheu todas as lacunas, preencheu todo aquele vazio que estava. E hoje eu estou aqui, amado, nessa alegria de poder trazer a palavra de Deus para você. Que para nós pregadores é maravilhoso. E para nós pregadores não existe coisa melhor no mundo do que poder partilhar essa coisa linda que é a palavra de Deus. Talvez seu coração também esteja assim. Talvez você tenha todas as coisas, como eu disse lá no começo, mas ainda se sente um vazio lá dentro. Hoje é o dia, esse é o momento. Aproveita esse momento agora e deixa o Senhor preencher o seu coração com o amor dele. Para preencher algo infinito, somente algo infinito, que é o amor de Deus. Eu quero orar por você agora. Se você puder, feche os seus olhos. Eu vou pedir ao Pai para que Ele preencha mesmo o seu coração. Pai, Tu és bondoso, Tu és maravilhoso, Tu és misericordioso. Essas pessoas que estão escutando agora, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, entra, Senhor, no coração deles. Tenham eles todas as coisas ou não tenham, Senhor. Vem preenchendo, Senhor, todo vazio. Vem abençoando, Senhor. E acima de tudo, derrama, Senhor, o Teu Espírito Santo, Senhor, na vida deles. Derrama, Senhor, para que eles possam Te conhecer. Para que eles possam, Senhor, se apaixonar por Ti, Senhor. E também, Senhor, poder levar a Tua palavra. Tudo isso, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, pela intercessão da Virgem Maria. Em nome de Jesus. Amém.